quadro Chame o Psique de hoje fala sobre desprincesamento. Esse termo tem a ver com a desconstrução de padrões de beleza e comportamento no universo feminino. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos agora aqui no estúdio a psicóloga Celivânia Santos e a escritora Juliana Duarte. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindas. Obrigada. Juliana, você até escreveu um livro sobre esse assunto, desprincesamento. Explique para os nossos telespectadores. Sim. O desprincesamento, ele é um neologismo, porque é um termo criado com base em outro já existente. E se você for procurar no dicionário, o significado da palavra você não vai encontrar. E eu resolvi colocar esse termo porque eu queria algo que condizesse muito com a minha personalidade, né? Porque eu gosto muito de palavras diferenciadas e o neologismo achei que me representou muito bem. Juliana, fala pra gente do que contém a sua obra, é uma história, o que se trata? Então, a minha obra, ela vem diversos temas, como bullying, temas como coisas do cotidiano escolar, problemas de adolescente que às vezes são muito incompreendidos pelos pais, por pessoas mais velhas. E esse mundo, essa fase, né, de ser uma princesa, eu abordei muito aqui também, que é o foco do livro. Essa fase desse mundo lúdico, né, desse universo, são muito presentes aqui. E também temas como relacionamento também está aqui presente, a perder essa busca, né, pelo príncipe encantado, tá aqui também. Você viveu também essa fase? Muito! Serviu de inspiração, Serviu de inspiração para você, né? Sim. Doutora, quando a gente fala desse desprincesamento, que é um assunto muito atual, a palavra parece grande, talvez desconhecida, mas a gente que é mulher, por exemplo, tem visto muito essa questão do hoje, nós então que somos de uma geração que ainda ouve, né, o princesamento, como que isso psicologicamente deve ser tratado hoje, não só pelas mulheres, mas pela sociedade em geral? O tema, o desprincesamento, que é um tema bastante sugestivo, né, interessante, na verdade trata dessa nova configuração que a mulher na verdade enfrenta hoje, esse desprincesamento que se desconstrói, né, dessa fase imaginária, muito cheia de fantasias na verdade. Então a personagem inclusive, ela chega em um momento que ela precisa se desconstruir desse mundo imaginário para construir na verdade e redescobrir uma nova mulher, né? Em um mundo muito real, com mais autenticidade, né? Uma mulher diferente, mais preparada para a sociedade, distante desse mundo mais cheio de fantasias. Porque para que as pessoas entendam, né, quando a gente fala do desprincesamento, do termo, pelo que eu li, por exemplo, a gente é muito acostumado, principalmente com relação às relações interpessoais, né, mas isso vai para o trabalho, vai para a vida inteira, para todas as áreas, né, aquela mulher em que ela, por si só, ela pode ser possível, ela não precisaria de um príncipe, que é o que a Juliana falou, que a gente vem aprendendo da infância, ainda com os contos lúdicos, que aquilo vai ficando e se reflete, doutora, na vida adulta. Sim, essa cultura, né, que na verdade ela é internalizada, ela é construída de fato, ela determina assim, essa fase relacional na vida adulta. E é importante que a gente possa realmente, de fato, o livro ele reporta muito bem essa questão dessa nova incorporação, né, dessa nova concepção dessa mulher que quebra 1000 sapatinhos de cristal para que ela possa realmente viver uma mulher mais independente, diferente e se desprender, né, dessa dependência que muitas das vezes muitas mulheres ainda se apegam a isso, né? Esse assunto tem a ver com superação, né? Como é que a psicologia pode auxiliar a mulher nesta superação? A superação, que a gente chama da resiliência, né, que é uma ideia muito tematizada no livro da escritora Juliana Duarte, é justamente essa capacidade de ressignificar uma realidade que está ali sendo presentificada, né? Você ressignifica algo que para você talvez
era algo tão impossível, e você vai ressignificar de forma mais autêntica, muito mais madura, para que essa resiliência realmente aconteça de fato, né? Nessas questões relacionais, que é o que realmente é tematizado no livro da escritora. Doutora, e questões como essa do desprincesamento, de você ter uma sociedade, mulheres e homens mais conscientes do papel da mulher e mesmo dessa não dependência, vamos dizer assim, pode estar também ligada a questões práticas como da violência contra as mulheres, das relações abusivas que a gente tem tanto falado ultimamente? Sim, com certeza. A gente sabe que hoje é uma temática de muita importância, essas questões relacionais, esses abusos que vêm ocorrendo de forma muito recorrente, né, nessa relação homem-mulher. Isso é importante, sim, para que essa visão mais autêntica da figura feminina possa estar respaldada na sociedade. Juliana, e como o teu livro pode ajudar outras meninas? Então, eu acho que essa fase do conto de fadas, ela não deve ser má vista de maneira nenhuma. Ela é uma fase importante até na construção infantil, porque os pais, isso ajuda muito, né? Os pais, eles ajudam muito a colorir esse mundo, a ser a minha princesa, mas tem gente que quer viver essa fase a vida toda e principalmente quer envolver outras pessoas nisso, quer que as outras pessoas acompanhem esse mundo lúdico. Ela quer idealizar. Não, você tem que ser assim, tem que ser desse jeito, eu tenho que achar um príncipe encantado e descobrir que não existe príncipe encantado, pode ser doído, porque para mim foi doído, para outras meninas podem ser doído. E a minha ideia, né, de como pode ajudar é que a vida real, ela pode ser tão bonita quanto a vida imaginária e que depende de nós. Que a gente pode achar uma pessoa legal que não é nenhum príncipe, mas que vai ser tão legal quanto fosse um príncipe de conto de fadas. E aí, doutora, questões como essa que a Juliana levanta podem nos dar um futuro com menos, por exemplo, frustrações, seja nas relações pessoais, com menos violência, como a gente falou há pouco, essa questão do ser real. Ontem eu, inclusive, olhei uma propaganda que mostrava, né, o homem não como um príncipe, mas como aquele homem real que lava a louça, que ajuda também nas tarefas, até incentivando essa questão. A gente pode dizer que já estamos dando alguns passos para isso? Sim. Com certeza, e assim, é importante a gente compreender também que a escritora, ela traz essa ideia de forma muito expressiva, né? Essa desconstrução dessa figura masculina, no sentido de que é um príncipe encantado, e a gente sim traz essa visão muito mais humana, muito mais real, né? Essa figura humana, na verdade, que de alguma forma isso tem influenciado muito, né? Esse novo comportamento feminino, essa nova visão da mulher em relação às suas relações amorosas também. Nesta fase da vida, que é a adolescência, como é que deve ser, então, o comportamento dos pais para evitar o atrito com os filhos? Sim, a fase adolescente ela é muito marcada por esses conflitos psicológicos, né? E esse medo do novo também, de encarar esse mundo real. É uma característica muito marcante da fase adolescente, inclusive, e é importante que esse adolescente ele possa estar sendo bem direcionado, né? Possa receber as intervenções corretas, para que essa fase possa se tornar bem mais tranquila. Essas formas de enfrentamento, elas possam ser bem mais equilibradas, de alguma forma, que é uma fase muito conturbada, na verdade. E aí esse medo, como o livro da escritora Juliana reporta muito bem, o medo de encarar esse mundo real, esse medo do novo, e esse medo, na verdade, receioso de incorporar essa nova mulher que se descobre, né, nesse enredo também. Saber lidar melhor com a realidade. E aí, doutora, eu pergunto uma fase antes da adolescência, aqui que o Soares perguntou, uma fase que é fundamental, que é onde acontece muito o princesamento, que é a infância. Qual sua orientação para pais, principalmente pais recentes? O princesamento, que é muito abordado no livro da escritora, a gente chama da primeira, segunda e a terceira infância, que a terceira infância ela se encerra aos 11 anos de idade, e a partir dos 12 anos a gente já tem esse ser como um adolescente, já entrando nessa fase adolescente, né? E essa fase de primeira, segunda e terceira infância é uma fase realmente muito coberta desse mundo simbólico, imaginário, e na verdade ele precisa ser bem
alinhado, né, para que os pais, de alguma forma, possam realmente fazer parte de uma construção mais sadia, psicologicamente falando, que essas configurações emocionais, elas possam estar bem mais alinhadas, né? Então, é importante que a família, que os pais tenham essa participação na forma de internalizar culturalmente essa criança dentro desses contextos de fantasia, desse mundo de princesa. É necessário que essa criança tenha esse choque também de realidade para que seja uma criança bem mais autêntica e possa ingressar na fase adolescente de forma mais segura. E aí vale a leitura, né, Juliana, do livro, por exemplo, para pais que queiram mesmo entender um pouco e melhor preparar seus filhos, meninas e meninos também. Também. Juliana, e suas colegas adolescentes, né? Elas conseguiram entender bem o livro, elas até acharam que seu livro está ajudando nesse relacionamento? Sim, com certeza. A maioria das pessoas que chegam para mim, que já leram, elas falam, olha, eu me identifiquei muito nisso, eu me identifiquei muito naquilo, principalmente nos conflitos que adolescentes, né, presenciam, por exemplo, o bullying. O bullying, como aqui eu abordo, ele é um problema, né, tanto de quem está praticando e tanto de quem... É um problema para quem está recebendo. Como ela falou, que a adolescência é uma fase difícil, então muitas pessoas não sabem lidar com isso. Muitas pessoas se fecham, querem ter um mundo imaginário, como a personagem Luísa, como eu também, já fui assim. E muitas outras pessoas também querem fazer o mal para as outras, elas têm um problema em si e querem externalizar nas outras pessoas, como a personagem Camila aqui, que isso é muito presente, que ela não tinha um apoio, né, familiar, não tinha um apoio familiar, né, que a base familiar sabemos que é tudo, uma coisa muito fundamental, e ela queria praticar o bullying com as outras pessoas, em especial com a Luísa, porque ela via que a Luísa, né, se doía muito com aquilo, então ela fazia mais ainda, e esse tema do bullying a gente não pode se calar, porque é uma coisa muito presente, né, na nossa sociedade, nas escolas, principalmente dentre os jovens. E aí, doutora, a Juliana toca numa coisa fundamental, que é um alerta mesmo para famílias, educadores, por exemplo, observar seus adolescentes, suas reações, tanto quem sofre quanto também a família de quem pratica. É preciso, a gente fala muito de quem sofre, mas quem pratica também precisa ser observado, até para que possa ser corrigido também. O bullying é uma temática hoje muito significativa, principalmente no contexto escolar, né? Que esse choque, que esse trauma psicológico, ele realmente está muito presentificado no ambiente escolar. E a gente percebe que o bullying nessas relações, ela de alguma forma ela danifica a construção da autoafirmação de quem recebe essa agressão verbal que é o bullying. E você falou algo que também é bem importante a respeito de quem realmente profere, né, o bullying, essa agressão verbal. De fato, é uma relação bilateral que ocorre de forma bastante conturbada e que quem faz quem comete o bullying e quem recebe, existe uma relação bilateral de prejuízos sociais e relacionais muito expressados nessa relação. Lá em casa a gente, para definir o bullying, costuma ensinar que, olha, só é brincadeira quando os dois gostam. Quando um não gosta, virou bullying, é hora de parar, não pode continuar. Próximo livro, Juliana, que você está pensando também vai ser nessa temática? Continuação da obra O Desprincesamento. Certo. Doutora, suas considerações finais, então, sobre esse tema abordado hoje aqui no Bom Dia. O livro da escritora Juliana Duarte, O Desprincesamento, veio em boa hora, né? Porque tem uma riqueza de informações relacionadas a essa fase adolescente, a todos esses conflitos que surgem durante esse período de muitos conflitos psicológicos, né? E aí a gente sugere que adolescentes, jovens, tenham contato com essa riqueza interior, que é o livro da nossa escritora Juliana, para que possam se aprofundar em tudo que foi reportado por nossa escritora e a gente possa compreender muito melhor o que é esse desprincesamento de forma tão encantadora.
Juliana, você espera que consiga abordar de uma forma mais fácil essas adolescentes, por exemplo, já que você tem uma idade muito próxima? Imagino que a forma como você escreveu também é um palavreado que esteja bem próximo a elas. Sim, uma linguagem muito leve, muito agradável, né, que me aproxima do meu leitor. Gosto muito de usar neologismo, gosto muito de usar termos, né, criações que não são existentes se você procurar no dicionário, mas que tem uma criatividade, né, na hora de escrever. Eu optei por fazer isso para que tornasse uma leitura muito agradável, para que o meu leitor ele viajasse, ele não só lesse, mas que ele viajasse, que ele se encontrasse na história também. A gente só tem então a agradecer vocês pela presença aqui no nosso quadro Chame Psique. Foi uma sugestão de tema da Juliana, que entrou em contato com a nossa produção, sugerindo esse tema desprincesamento. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Eu que agradeço.